Bom, eu vou dar início então, né, a essa fala de hoje. Quero novamente agradecer a vocês pela presença. Já de início quero pedir desculpas por algumas coisas. Em primeiro lugar, por estar resfriado aqui, talvez a voz fique um pouco embargada. Em segundo lugar, pelo som externo aqui da rua, né, muito barulho, né, às vezes acaba captando aí também. E também pela minha falta de prática aqui com a ferramenta, mas a gente vai fazer o que for possível, tá? Então, eu vou começar a fazer essa fala. Talvez eu não consiga interagir muito com vocês por conta dos minutos que a gente tem, de 45 a 50 minutos, mas eu vou deixar um canal aberto para a gente poder conversar, tá? Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Tardoc, eu sou arte terapeuta, historiador, sou técnico na área de museologia, né? Sou pesquisador das etnoterapias, que são essas práticas de cura usadas pelas civilizações, né, ancestrais, e que foram passando ao longo dos milênios aí, né, para o nosso uso cotidiano, até ser reprimida, né, numa etapa que começa aí do século XIX, né, do cientificismo, mas enfim, né, também trabalho na área da cultura como produtor cultural e sou da educação, né? Eu sempre venho do setor de educação, acho a educação muito importante para poder trabalhar nesse contexto, né? Vocês podem me ouvir? Tá bom, então tá bom. Então vamos lá. O que hoje eu vou falar aqui, né? Apesar de ter colocado aí um título com arte terapia, eu acho que falar de sagrado masculino é sempre ir além, né? E não só falar das terapias em si, mas falar de todos nós enquanto curadores na sociedade, né? De todos nós enquanto repetidores conscientes das medicinas que nos são apresentadas, né? Em primeiro lugar, por que falar de sagrado masculino, né? E eu trago algumas questões. Vocês mais vão ver questões do que propriamente falas diretas sobre alguma coisa, né? Então a primeira questão que eu coloco é assim: por que falar do sagrado masculino, né? Eu vou seguindo aqui um esquema que eu fiz, tá? Vou falando, vou lendo, mas eu vou falando também. Nos tempos atuais, a retomada e reafirmação de uma masculinidade pautada na figura do que se estabeleceu socialmente como macho, de forma bruta, agressiva, intransigente, bélica e opressora. É o que a gente vem acompanhando no Brasil recente, né? Principalmente na escalada aí dos grupos conservadores, né? E essa reafirmação dessa masculinidade pautada no macho, né? Pautada num viés agressivo, num viés bélico, né? Nitidamente bélico pelas coisas que a gente acompanha, e na força do homem. A gente vê naquela invasão do Capitólio, né, dos Estados Unidos, lá, daqueles manifestantes pró-Trump, um cidadão que se apropriou de alguns símbolos, né, nativos americanos, né, para poder colocar esse macho para fora, esse macho dessa geração, e nesses termos, né, que a gente está falando aqui. Então, quando eu falo essa concepção de masculinidade em cima de um macho bruto, agressivo, intransigente, bélico e opressor, é essa reafirmação de um padrão de dominação masculina, sobretudo do homem branco, né? Dentro de uma construção social maior que é o patriarcado, né? Que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Outra questão é assim, é refletir a localização do homem dentro do que compreende como masculinidade, diante de uma pressão, repressão enorme dentro do sistema patriarcal criado para sua influência e atual reafirmação do homem em autoridade no quadro ideológico cultural. Ou seja, a gente falando aqui do patriarcado, né? O patriarcado não é algo que foi pensado de uma forma e instituído. O patriarcado ele foi se construindo dentro de um sistema social durante um processo da sociedade, um processo bem específico, né, que acontece já lá na antiguidade,
e aí com o tempo ele foi adquirindo as formas do sistema econômico, né? Isso sempre privilegiando o homem, né? E em determinado momento, sobretudo o homem branco, né? Então é muito importante que a gente localize esse patriarcado, né? Para poder falar disso também, né? Desse homem de hoje, o que esse homem de hoje busca. E a terceira questão é refletir a relação do homem de hoje dentro do que ele compreende ser uma masculinidade ideal, diante de um quadro de intensa e constante ressignificação que envolve as mulheres, largamente difundido na esfera cultural e obedecendo também padrões ideológicos. Ou seja, as mulheres já há cerca de 50 anos, elas vêm buscando de uma forma muito mais intensa a questão do sagrado feminino como a recuperação de uma força feminina para poder lidar com a sociedade. Essa luta das mulheres, ela se encaixa, né, temporalmente com as lutas sociais dos anos 60, dos anos 70 principalmente, né, em que a ascensão do feminismo. E eu já vou deixar bem claro aqui que não tem como discutir a questão da masculinidade hoje sem discutir as questões sociais e discutir política, né? Porque a gente vai falar disso porque a política construída no patriarcado desde sempre é uma política que privilegia o homem dentro do sistema, né? Então falar de desconstrução do masculino é falar de política, não tem como não falar de política, né? E automaticamente falar dos movimentos sociais. Então o que eu trouxe aqui? Essa fala de que a mulher ela já está buscando nos últimos 50 anos disso de uma forma muito mais intensa. E o que acontece é que a mulher foi ocupando os lugares que ela não ocupava, ela foi adquirindo muito mais poder de fala e lugar de fala, e o que acontece é que os homens, dentro dessa dinâmica mental que se coloca da supremacia do homem, os homens começaram a ficar perdidos dentro desse sistema. Isso não quer dizer também que todas as construções elaboradas pelo processo das lutas femininas são construções que são exatamente perfeitas ou condizentes com tudo aquilo que se necessita, né? Às vezes algumas pautas elas são extremamente radicais, né? E o que não pode acontecer também é os homens olharem para essas pautas e achar que todas elas são radicais, é que as pautas radicais acabam fazendo mais barulho, né? Então a gente tem que falar disso também, tá? Então, trazendo essas três questões, né? Que é essa reafirmação dessa masculinidade brutal, que vem como uma resposta também a esse desenvolvimento da mulher na sociedade, né? Essa localização do homem dentro do processo, né? O que o homem hoje quer compreender como masculinidade, né? E a relação dele com essa pauta que está do outro lado, com essa presença da mulher nessa luta, né? Bom, de onde que eu vou partir para poder falar do sagrado feminino? Eu quero primeiro partir da etimologia das palavras, né, que eu acho que é importante, já que a gente vai falar de alguns termos, para poder recuperar esse contato do homem com esse sagrado, né? Então a gente já começa pensando que o sagrado, deixa eu pegar aqui, bom, etimologia da palavra. Sagrado deriva do latim sacratus, particípio passado do verbo latino sacrare, que significa consagrar, né? Então, o que é consagrar, né? Consagrar é oferecer aos deuses. Na etimologia de consagrar também é oferecer aos deuses. O que esse homem hoje vai oferecer aos deuses? O que tem para ser oferecido aos deuses, né? Então, esse sagrado, ele vem nesse sentido, né? Quem são esses deuses e o que ser oferecido para eles, né? Na etimologia da palavra e aí nos significados vai estar relativo, inerente ou dedicado a Deus, a uma divindade, religião, culto ou rito sacro santo, né? Que pelas qualidades merece respeito profundo e veneração absoluta, que foi consagrado pelas cerimônias e culto. É bom falar dessas ações, né? Então é a gente falando um pouco da expressão sagrado, né? O que é o sagrado. Quando você vai procurar masculino, e aí você encontra uma questão histórica, que é como a palavra masculino ela foi se construindo, desconstruindo e reconstruindo. Hoje,
nós temos uma visão de masculino muito diferente, isso por conta daquilo que foi formulado nas teorias psicanalíticas, né, sobretudo com Freud e Jung, no começo do século XX, né, que trouxeram uma instância do masculino para um lugar arquetípico, né, para uma construção de ser, né, uma construção interior de ser, mas até então o significado disso era totalmente o oposto, né? Masculino vem do latim masculinus, diminutivo de mas, mac, animal do sexo masculino. Então, o masculino, na sua etimologia da palavra, ele vai estar muito ligado a essa questão do animal, do ser, do bicho, né? Então, vai estar relativo ao sexo dos animais, né? E aí vem as outras questões, né, que é relativa ao homem, né, relativa ao papel do homem na sociedade, enfim, né? Tem esse direcionamento, né? Aí fala aqui, a espécie humana, a humanidade, substantivo masculino, indivíduo do sexo masculino, de gênero masculino, que são essas coisas que a gente conhece, né? Mas o que eu quero localizar aqui é como essa palavra masculino, a partir do século XX, ela começa a entrar numa outra instância superior e ela vai entrar num lugar da construção íntima como um arquétipo, né? Como um arquétipo que define algumas informações características, né, de cada indivíduo dentro de uma sociedade, né, e com uma representação maior simbólica. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o sentido que nós temos hoje da palavra masculino, ele é muito diferente da origem da palavra masculino, né? E esse masculino, nesse sentido, ele foi introduzido num sentido de uma visão mais ampla de homem, né? E nesse ponto, quando a gente vai falar de masculino, temos que tomar um cuidado muito importante, que é em relação ao termo masculinidade tóxica, né? Que se usa muito em algumas falas. Algumas pessoas adquiriram o hábito de falar de masculinidade tóxica, e é um cuidado muito grande ao usar esse termo, porque o masculino, a gente está falando de uma instância que culturalmente está reconstruída há mais de 100 anos, num outro lugar, né, que não nesse lugar de um macho prepotente que faz as coisas, que impõe as coisas, né? E eu vou ler aqui um pedacinho de um trecho aqui que diz o seguinte: o termo masculinidade tóxica ajudou a conscientizar muita gente sobre os comportamentos tóxicos que muitos homens têm, mas a discussão sobre masculinidades não assume isso, né? Então, a estrutura social em que vivemos tem uma lógica de dominação do homem sobre a mulher e o patriarcado. Essa estrutura que cria comportamentos tóxicos. Então, o que é tóxico é o patriarcado, não o masculino, né? Então, isso é importante que a gente tenha em mente para poder seguir essa fala em relação ao masculino, tá? Falamos de sagrado, falamos de consagrar e falamos de masculino. Eu quero falar agora de homem. Eu quero trazer uma definição de homem que também acaba nessas discussões de pauta sendo pejorativamente tratado. Eu quero trazer um verbete que diz o seguinte: de onde vem essa concepção de homem, né? A palavra homem é a evolução de hominem, que em latim vulgar já teria a forma homine. É a palavra latina e não a portuguesa, que se liga a humus, solo. Olha só, o homem sendo relacionado ao solo, né? Estabelecendo uma relação que era frequente em grande parte das línguas indo-europeias, ou seja, são as línguas de influência da civilização nossa ocidental, né? Com efeito, aí vem a fonte, né? No dicionário de Carl Darling-Buck, que é o dicionário da seleção de sinônimos das principais línguas indo-europeias, de 1949, ele explica que em itálico, que é o grupo que inclui o latim, em céltico, em báltico, em germânico, a palavra que significa homem como ser terreno, por oposição aos deuses e seres celestiais, derivava realmente do termo que designava terra.
A partir de homo existia outro vocábulo latim, que era o vir, né? Que pelo que eu entendo aqui liga a virilidade, para referir um homem enquanto varão, isto é, pessoa do sexo masculino. O que esse verbete do Carlos Rocha, de 2005, ele diz sobre essa questão do homem? Veja bem, agora eu vou fazer um compilado histórico muito rápido para a gente poder entender, né, a questão desses períodos, né? Os períodos onde existiu o matriarcado, na civilização, eles dataram de muito mais tempo do que propriamente o do patriarcado, né? O matriarcado ele vem desde o Paleolítico, né? Ele se estende desde 2 milhões e 500 mil anos, né? E vai se estender por um longo período de tempo na sociedade com as sociedades coletoras, né? Existe uma teoria que eu não sei dizer, eu não acredito que seja exatamente nesses termos, mas essa teoria feita por Riane Eisler no livro Cálice e Espada fala de um cenário desse período paleolítico até o começo do neolítico, de 10 mil, né, antes de Cristo, em que a tecnologia principal de foco da sociedade era das mães mulheres no armazenamento daquilo que era colhido. Porque se a gente for parar para pensar, o processo de colheita nessas sociedades, ele demorou muito mais tempo do que o processo de caça, né? Então, essa autora, eu não sei se é autor ou autora, o nome é dúbio, parte de um princípio de que as tecnologias principais desenvolvidas desde quando as espécies que derivaram do ser humano começaram a se organizar foram no armazenamento, né? O que pode fazer muito sentido se a gente for pensar como se desenvolveu a sociedade egípcia, por exemplo, né? Os grandes armazenamentos de alimento e controle social. E aí, o que é interessante, porque essa capacidade de armazenamento, segundo essa teoria de alimentos, que você precisava saber armazenar os alimentos e também cuidar das crianças, para que as crianças pudessem ter uma vida, e as crianças normalmente eram cuidadas nos próprios cestos onde se armazenava os alimentos. Isso teria levado, né, essas civilizações muito antigas a fazer esse espelhamento, né, da relação da natureza da mulher enquanto que procria com a terra, né? Então, isso... Deixa eu achar aqui qual que é a datação. Isso aqui o Harari, né, que é aquele historiador judeu, vai chamar de revolução cognitiva, que em cerca de 70 mil a 30 mil antes de Cristo, né, quando o ser humano começou a se desenvolver, não se sabe ainda qual foi o caminho que ele chegou nessa revolução cognitiva, de conseguir fazer a comunicação de diversas formas, de ter diversificadas formas de comunicação, que o ser humano conseguiu levar essas abstrações para as paredes, né, das cavernas, ou enfim, dos rochedos e dos lugares onde eles se encontravam, né? Então, o que a gente está falando? A gente está falando então das sociedades matriarcais que vão ser representadas tanto nessas pinturas rupestres como em ídolos, como a Vênus de Willendorf, por exemplo, que mostra o feminino como o grande potencial, né? A Mãe Terra, né? Como grande potencial existente, né? E aí, quando a gente pega nessas civilizações antigas que vão datar de 10 mil a mais ou menos 3 mil, 2 mil antes de Cristo, que a gente vai localizar essas outras civilizações que foram mencionadas no texto do Carlos, entre germânicos, celtas, né? A gente vai ver ainda essa força do matriarcado acontecendo nessas sociedades, né? Mas enfim, aí nós vamos ter um período, né, de 2,5 milhões de anos até 10 mil antes de Cristo, um matriarcado, e posteriormente o patriarcado. Mas onde vai surgir exatamente o patriarcado? Não se sabe ao certo, mas o patriarcado ele acaba se desenvolvendo. Vamos parar para pensar que entre 10 mil e 3 mil
as sociedades foram se desenvolvendo ali no mundo, próxima dos rios, dos mares, né, dos lugares onde ela podia trabalhar o cultivo, que foi a sedentarização. Alguns lugares da terra no globo eram muito ermos, eram lugares secos e eram lugares que não davam muita coisa. E os grupos que eram desses lugares que precisavam continuar fazendo migração se especializaram em armas, se especializaram em lutas. Então, como eles não têm um lugar para fazer nada, para poder plantar, para poder desenvolver, eles vão fazer o quê? Eles vão desenvolver-se como guerreiros e vão invadir e atacar lugares que têm produção, né? A história da humanidade é sobre isso, sobre você se apoderar do recurso, né? E aí o que vai acontecer? Essas sociedades, na medida que ela vai guerreando e ela vai trazendo os heróis de guerra para dentro do seu campo, ela começa a fazer a idolatria, né, dessa figura do guerreiro, desse grande lutador que vai simbolizar todo o processo dessa civilização. Então, isso vai acontecer na Grécia e principalmente com as civilizações que vêm de lugares da Ásia, né, e alguns lugares da Europa. Então, quando essas civilizações começam a ocupar as civilizações, que são essas civilizações produtivas, elas começam a instituir essa figura do guerreiro enquanto uma figura central dentro da luta, né, dentro dessa sociedade. E aí começa a ganhar espaço a figura do ícone masculino, do homem, do forte, do poderio, da guerra, né? Muito ao contrário do que se diz lá, porque os homens tinham que caçar antigamente, é por isso tal. Não há nada que comprove isso, né? As comprovações que nós temos, o material arqueológico que nós temos, ele não é suficiente para dar conta de explicar esse tipo de coisa, né? O que se explica muito hoje dessas civilizações antigas é através dos estudos antropológicos junto com esses materiais, mas são todas construções que nós estamos fazendo, né? Então o patriarcado teria se instaurado por volta de 2.500 anos atrás, né? E aí, nesse perfil de guerra, que é o perfil que marca o patriarcado, ele vai se impondo nas civilizações. E aí essa figura do homem, né, vai tomando lugares de liderança física, não enquanto personagens espirituais ou deuses, né? Eles vão mantendo algumas deusas que estão ligadas à fertilidade, isso é o caso do Egito, Mesopotâmia, por exemplo, mas na medida que as civilizações vão avançando, isso vai mudar com o advento do monoteísmo, né? O monoteísmo, aí nós vamos entrar sobretudo nos judeus, nos hebreus, né? Os hebreus, e vamos entrar na história judaico-cristã, que é onde definitivamente se estabelece esse patriarcado, dessa submissão, né, da terra ao homem. No próprio Antigo Testamento é trazido, né, que o homem vai subjugar ali a terra, né? Ao homem é dado o poder de subjugar a terra, de fazer a terra funcionar em função dele, né? E aí nós temos a doutrina cristã, né, judaico-cristã, né, funcionando dentro desse processo, né? Então isso para fazer uma contextualização de entrada de patriarcado. Na medida que as civilizações vão avançando, esse patriarcado ele vai se associando culturalmente ao sistema econômico, né? O poder dos homens e o sistema econômico. Então o homem branco, sobretudo, ele é o cabeça do poder do sistema econômico, e assim ainda continua, né? Então isso vai ser associado ao colonialismo, ao imperialismo e o capitalismo, né? Que é o sistema econômico mundial, e nós temos esse perfil, né? E duas coisas são fundamentais para esse processo acontecer, que é a diferenciação de dois pontos principais: a submissão de pessoas por raça e etnia e submissão de pessoas por gênero. Então pessoas de raças diferentes, elas são colocadas no segundo plano, e gênero, vamos colocar em primeiro lugar a mulher também, né? Então o patriarcado ele vai se estruturar sobre isso, né? Sobre isso, né? Então, agora para a gente dar andamento aqui, senão vai passar o tempo, eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, né? Voltando à questão terapêutica. Novamente, não é só para arte terapeuta, isso é para qualquer pessoa que trabalha com o sagrado masculino.
isso é uma construção, tudo que eu estou trazendo aqui são coisas da minha vivência terapêutica e da minha vivência como homem, lidando com as coisas do dia a dia, com amigos, enfim, com grupos, né? Então, eu acho importante trazer esse aspecto, né? De onde parte a busca por esse sagrado hoje na nossa sociedade, né? Dadas as controvérsias e todas as coisas que acontecem, eu diria que o primeiro ponto e fundamental é essa sociedade onde a mulher se manifesta como representação mais objetiva do feminino. O fundamental é que essa mulher, a figura da mulher e o feminino que está todo por trás dela, não seja tratado como um adversário, mas como um polo complementar, dentro e fora de cada homem. Que parta de um resgate do entendimento do feminino como um complemento. Vamos lembrar ânimos, ânima, homem tem a ânima, e a ânima é fundamental na construção da psique do homem para que ele encontre individuação, para que ele encontre o seu eu superior equilibrado, né? Então eu acho, pelas minhas vivências, pelo meu entendimento, que não entender a mulher e o feminino como adversário e sim como um polo complementar é um passo inicial fantástico para a gente poder começar a pensar, né? E aí nós vamos como criar caminhos de trabalho, né, na arte terapia com isso. Todos que trabalham com terapia ou qualquer tipo de terapia sabem o quanto é difícil trazer homem para dentro do trabalho terapêutico e mantê-los dentro desse trabalho terapêutico e conseguir desconstruir, né, essas construções todas do patriarcado, né, do não pode chorar, você tem que ser macho acima de qualquer coisa, né, você tem que ser bruto, você tem que ser impositivo, você tem que submeter, né. Então são coisas muito difíceis de desconstruir, mas elas são viáveis, né? Bom, como partir para trabalhar isso? Eu tenho alguns questionamentos, assim. Em primeiro lugar, nós estamos cientes de que o trabalho com o sagrado masculino envolve a consciência de que um dos desafios a serem enfrentados está na esfera social e se manifesta diretamente na política, onde se definem os direitos e deveres de cidadão. O homem com o qual nós vamos trabalhar, ele está ciente de que ele é um privilegiado na sociedade? Ele está ciente de que ele tem privilégios por ser homem? Estatísticas inúmeras existem a respeito disso, né? E sobretudo homem branco, né? E aí são várias estratificações que vêm a partir disso, né? Então o homem está ciente desse processo? O homem com que nós vamos trabalhar? Se ele não está, como é que nós vamos chegar lá, né? Nós estamos cientes de tudo isso também, né? Nós estamos cientes de que é absolutamente importante que nós reconheçamos a importância de lutas sociais de gênero e antirracista, por exemplo. Aí eu vou voltar novamente àquela questão da construção desde a antiguidade até o período colonial, em que você divide os grupos, você precisa, para você manter o poderio do homem, você precisa criar escalas de submissão. A raça, ela foi determinante nesses processos, né? Nos processos coloniais que nós vivemos, né? E a mulher também, e a mulher colocada no segundo plano, a mulher relegada a coisas específicas, a não ter direito a tudo, né? Então, nós estamos cientes disso, e aí trazendo um componente a mais, que é o componente de gênero LGBTQI+, né? Que aí é uma outra luta ainda que entra no grupo de gênero, que diz respeito ao direito das pessoas de trazer para a sua vida a sua realização interior da sexualidade que lhe convém, que lhe completa. Transsexual masculino, transexual feminino, ou qualquer outra possibilidade, né? Então, trabalhar com o sagrado masculino é buscar o entendimento e a flexibilização desses pontos, a compreensão desses pontos, né? E aí vem o seguinte: quando a gente vai fazer um trabalho de sagrado masculino, com quem nós vamos trabalhar?
o perfil do público que nós acessamos está em que ponto do caminho de construção dos conceitos, ideias e padrões estruturadores do masculinato patriarcal. É isso tudo que eu estou dizendo. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela tem um entendimento de determinadas coisas e não tem de outras. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, ela não tem entendimento de nada. Às vezes uma pessoa, ela é a favor da ascensão das mulheres, mas ela acha que o racismo é uma bobagem, ou vice-versa. Às vezes a pessoa fala, não, as mulheres têm que ter, não, não, mas os homossexuais aí já não sei porque os caras não se definem o que eles são, sabe? Tem esse tipo de coisa. A gente saber com quem a gente está trabalhando e em que nível que as pessoas estão, e elas nunca vão estar num nível equiparado, a não ser que elas estejam num grupo, estejam trabalhando num grupo, e elas vão se completando como bloquinhos de Lego dentro do processo que você vai trabalhando. Bom, perdão, acho que deu uma travada aqui. Então vamos para o próximo tópico, que é o seguinte: nós estamos preparados para trabalhar com este tema em comunidades onde as compreensões de mundo tem suas limitações estruturais situacionais de classe ou economia. Ou seja, para nós que estamos no campo da terapia, trabalhar com classe média é a coisa mais fácil do mundo, porque normalmente são pessoas que têm mais acesso, inclusive podem pagar os nossos atendimentos. Nós estamos preparados para levar esses conteúdos para grupos que têm um entendimento diferente, têm limitações estruturais por situação econômica, né? Ou por qualquer outra situação, classe social. Nós estamos preparados para isso? Então são alguns questionamentos que eu acho que é importante que a gente faça, tá? Antes de continuar. Aí, possíveis abordagens de trabalho, né? Como é que a gente pode fazer essas abordagens de trabalho, né? Em primeiro lugar, assim, sempre que você for trabalhar uma questão do masculino, eu acho que é muito importante a retomada e recapitulação das histórias e mitologias pessoais, ancestrais dos indivíduos com os quais nós trabalhamos, né? Nós normalmente na arte-terapia trabalhamos com histórias, mitos e coisas do gênero, né? Mas e o mito da vida da pessoa? Aquela história dos avós que vieram no navio da Itália e aí faleceu os filhos, tiveram que colocar os filhos no mar porque não podia deixar dentro do navio. Ou seja, existe uma história de uma mitologia dentro da vida da própria dessas pessoas, né? Então, eu acho que o primeiro passo é recorrer à memória dessas pessoas e à ancestralidade imediata dela, que é lidar com os avós e lidar com essa história da família, né? Isso é um passo interessante para poder se trabalhar isso, né? E a memória é um elemento determinante para a construção dessas histórias, né? Que elas são basilares no trabalho terapêutico de qualquer especialidade de terapia, né? Então a retomada da vida desses personagens de ligação pessoal com cada indivíduo são muito interessantes para poder estabelecer processos de vínculo nesses trabalhos terapêuticos, né? Então eu acho isso um ponto importante. Outro ponto é que quando nós formos selecionar histórias, poesias, imagens, músicas, objetos, dentre outras possibilidades, para poder fazer o trabalho terapêutico, dá atenção especial às temáticas e narrativas em que seja determinante uma desconstrução de padrão. Então, quando você for trabalhar uma história, por exemplo, buscar histórias que trabalhem processos de desconstrução dentro daquele contexto da história, para você poder fazer essa associação com a vida do interagente que você está trabalhando, né? Isso nas poesias também é possível, né? Imagens, músicas mais contemporâneas, objetos incompletos, arte contemporânea tem muito isso, atribuição de significado. A arte contemporânea é muito legal de se trabalhar com tudo isso, né? Dentre algumas outras possibilidades. Então, associar o processo de desconstrução dessas artes em si, desses campos, no trabalho terapêutico que você vai fazer. Você inserir a ideia de desconstrução já através dos objetos e do suporte que você vai usar, né? Uma coisa que é fundamental, principalmente mulheres que trabalham com homens, né? Expressão corporal
o corpo é um tabu para o homem porque há tanta repressão do corpo da mulher na sociedade. Isso faz parte do patriarcado também. A mulher tem que desempenhar determinados papéis e o movimento e exposição do corpo da mulher não é condizente com esses papéis, né, históricos do patriarcado, né? E a mulher, ela é muito entregue a essa questão da dança, né, da dança, do movimento, do corpo. Então a expressão corporal é um tabu entre os homens, né? Então, estimular o movimento corporal é fundamental no trabalho do sagrado masculino, pois quebra com inúmeras carapaças adquiridas culturalmente ao longo da vida, né? Ah, não pode se requebrar desse jeito, porque senão você parece não sei o quê. Não, né? Possibilitar esse homem a liberdade do corpo. A liberdade do corpo por si, ela faz diversas transformações, né? O Gilles Deleuze trabalhava a ideia do corpo político, né? o corpo livre, o corpo político. O corpo é a primeira instância de manifestação. Quando a gente não tem nenhum outro suporte, nós temos o nosso corpo, nós temos a nossa voz, nós temos nossos movimentos, nossos gestos, né? Só que para trabalhar isso com o homem, é muito difícil você chegar para uma pessoa que você trabalha, se você trabalhar uma pessoa só, e falar assim, ah, agora nós vamos fazer movimentos assim, assim, assado, tal, né? É muito mais eficiente quando trazido de forma lúdica e principalmente em grupo. Pode ver, os homens quando estão juntos, eles desconstroem várias coisas e eles se comportam às vezes como criança, né? E às vezes encontra um amigo, fica ali enchendo o saco do amigo, se contorcendo, fazendo imitações, imitando o amigo e tal. Então, um passo interessante para que esse homem desconstrua essa carapaça é sempre partir do lúdico. E se isso for em grupo, preferencialmente, funciona muito melhor. Porque os homens entre si, eles desenvolvem uma dinâmica que é interessante de perceber, né? Que é essa dinâmica de poder brincar, né? Os homens entre si, eles voltam a ser criança, então a gente precisa retomar esse lúdico dos homens para poder trabalhar com eles, né? No coletivo dos iguais, o homem se sente muito mais à vontade para assumir lugares que normalmente não se coloca no cotidiano. Você pode ver, via de regra, o homem, quando está entre os amigos, ele faz coisas que ele não faz na casa dele, que ele não faria em lugar nenhum, de desenvoltura física mesmo, de corpo, né? Então essa é uma dica trazendo a questão do corpo, né? Bom, para quem chegou depois, vai ficar depois salva a live, tá? Dá para assistir, dá para acompanhar, tá? E ainda nessas possíveis abordagens de trabalho, eu vou ter que correr agora que senão vai acabar o tempo. Outra possibilidade é buscar nas próprias mitologias narrativas que os mitos apresentados por figuras masculinas precisam reconhecer suas fragilidades para resolver uma situação, né? E aí eu trago aqui um exemplo que eu tenho mais afinidade, que é das mitologias dos orixás, né? Os orixás normalmente eles sempre têm aquela postura, toda aquela coisa, né? Aquela força, né? Forças da natureza nos orixás ligadas a comportamentos humanos, muito parecida com a mitologia grega também. Na mitologia dos orixás, com exceção de Ogum, se eu não me engano, tá? Eu não lembro nas mitologias de Ogum. Ogum é hardcore, Ogum dificilmente se acha uma parte na mitologia dele que ele deu mole, que ele deu uma fragilizada, é sempre porrada com Ogum, mas é possível trabalhar esse aspecto em que esses mitos com figuras masculinas, eles precisam sair do seu lugar e se desconstruir com Exu, Oxóssi ou Odé, Logunedé, Xangô, Oxalá, Obaluaê e Oxumaré. Todos esses orixás permitem você trabalhar mitologias de desconstrução, né? Usando os principais elementos deles, o fogo, a terra, o ar, elementos associados, terra e ar, no caso de Oxumaré e água também em alguma instância, para você poder trabalhar comportamentos desses homens, para você poder trabalhar com eles. Inclusive o trabalho que eu faço de sagrado masculino, que é uma proposta que eu tenho, de fazer 5 encontros, né, em que eu trabalho essas energias dos orixás, eu trabalho 4 orixás, mas é assim, eu faço um encontro primeiro, que é uma conexão, que cada orixá representa uma força da natureza, né? Terra, água, ar,
e fogo, né? E aí, são 5 encontros. No primeiro encontro, eu faço o animal de poder, que é a reconexão com o animal, né? Porque na nossa sociedade, quando há a cisão do pensamento e do corpo, né? Na ciência, né? Essa questão do animal conectado à psique, ela sai de cena, né? E o xamanismo permite essa conexão, né? Então eu trago o animal, né, num primeiro encontro com os animais de poder, e nos outros 4 encontros eu trabalho cada encontro uma energia de um orixá específico dentro dessa desconstrução dos contos, né? E aí onde os homens têm possibilidade de fazer essa movimentação corporal, ações, né, para poder acessar essa energia masculina, né? Então é muito possível fazer esse tipo de trabalho, tá? Eu posso indicar algumas mitologias para quem se interessar desses orixás aí, alguns temas, principalmente no livro, vou fazer propaganda agora, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. Isso aqui é uma bênção para nós que trabalhamos com mitologia do orixá. Eu dou preferência a trabalhar mitologias sul-americanas e mitologias africanas, né? Aí pensando num processo mesmo de olhar para as nossas estruturas, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas mitologias, né? Bom, e aí, para finalizar, desconstruir, reconstruir, curar e incluir, né? O processo do sagrado masculino, ele tem que partir de desconstrução, porque nós temos toda uma construção aí, né, de alguns milhares de anos, não tantos milhares como foi o matriarcado, mas o patriarcado durante aí cerca de, vamos colocar 3.000 anos, né, vamos colocar desde das civilizações aí do Egito e Mesopotâmia, que começaram a se organizar, e posteriormente na civilização dos judeus, dos hebreus, né, e na nossa história cristã, judaico-cristã, desconstruir esse padrão de matriarcado, né? Os processos de desconstrução, reconstrução, cura e inclusão acontecem todos ao mesmo tempo. Você não desconstrói primeiro, depois você reconstrói, depois você cura e depois você inclui. Não, você desconstrói. Quando você desconstrói, você já muda o teu olhar. Se você traz isso para sua consciência, automaticamente você já tem um novo tijolo para colocar no lugar, né? De um conceito, né? Então, é basicamente o seguinte: quando se desconstrói um conceito, logo outra forma de ver se estabelece, que é o que eu acabei de falar. Assimilado esse novo conceito pela consciência, porque você tem que entender realmente o que aconteceu, você obtém uma cura, porque é um conceito que amarrava a sua vida. A partir do momento que você conseguiu soltar aquilo, você obtém uma cura, né? Estabelecida essa cura, logo há no curado a capacidade de incluir, né? Porque ele passa a entender de uma forma maior, então quando ele vê o problema em outro lugar, ele vai conseguir ser mais... ele vai conseguir receber melhor, né? Ele vai acolher melhor ao que ele está vendo, né? Logo, o que até então parecia ser inassimilável, ou seja, o que para ele em algum momento foi inassimilável, agora ele tem assimilado, tem compreendido, e agora ele pode ajudar outra pessoa a compreender, né? E quando ele faz a inclusão, quando esse curado faz a inclusão, ele passa a ser um novo e potencial curador, ou seja, é a nossa capacidade de, a partir da nossa cura, nós levarmos a cura adiante, né? E a cura não é algo que você está curado, acabou. A cura é um processo, né? A cura é um processo. Eu particularmente eu não entendo cura como algo que se estabeleceu, não, resolveu o problema, está curado. A cura é um processo. A cura é um processo que vai continuando com as ações de quem foi curado em relação ao seu objeto de cura, né? Então, esses 4 pontos, desconstruir, reconstruir, curar e incluir, eles são um movimento. Eles são um movimento que não acaba, né? Bom, basicamente eram essas
colocações que eu tinha para fazer. É óbvio que com o tempo que o Instagram nos dá, não dá para dar conta de tudo, né? Eu gostaria muito de poder, gostaria não, eu quero muito poder continuar essa comunicação, né? Eu tenho trabalho construído aí com o sagrado masculino, né? No momento buscando espaços para poder realizar esse trabalho e também fazendo esse trabalho individualmente em atendimentos, né? E tem sido fantástico, né? E eu acho que isso é uma discussão que precisa ser feita. Sagrado masculino trabalhado em grupo, eu acredito que seja muito mais eficiente por conta dessas questões que eu trouxe aqui para vocês. Os homens se ajudarem. Socialmente há uma pressão muito grande quando o homem começa a flexibilizar muito os conceitos aí que o patriarcado colocou. Ele começa a se sentir excluído. Então os grupos são grupos de ajuda, são grupos em que as pessoas podem se autoajudar, né? Então eu fico à disposição, quem quiser entrar em contato ou quiser recomendar para alguém, o vídeo vai estar disponível aqui no Instagram, né? Pelo tempo eu não vou poder responder todas as questões possam ser colocadas, mas eu fico à disposição, né? Eu vou colocar um contato posteriormente aqui no Arte Terapia Prática, para quem quiser entrar em contato, quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser estender essa conversa. Eu estou totalmente à disposição nesse tema de sagrado masculino, me interessa muito e com isso eu quero trabalhar e ajudar, né? Continuar desconstruindo em mim também, né? Reconstruindo junto com as pessoas esse ambiente de cura e inclusão, tá? Eu quero agradecer àqueles que puderam assistir agora, os que vão assistir depois, e nos encontramos por aqui ou em algum outro lugar aí com a busca da cura. Um grande abraço, muito obrigado.